Leila, qual o impacto de cobranças excessivas para o temperamento melancólico na infância? A criança melancólica, ela é uma criança que é seco e frio, né? É um temperamento seco e frio. E essa criança, por natureza, ela fica marcada com bastante facilidade. Então, o ideal é não causar na criança estresse e ansiedade. Mas como que isso pode ser causado na criança? Se o pai e a mãe forem ali com uma bronca bem excessiva em cima da criança, evitar dar broncas assim na criança. Então, com um jeitinho, porque o melancólico, ela é uma criança que gosta de regras, ela tende a acatar aquilo que está sendo dito para ela. Ela sabe que ela precisa cumprir a regra e tudo mais. É uma criança organizada. Por ela ser uma criança que gosta de fazer as coisas tudo direito, tudo certinho, o que acontece? Muitas vezes, se ela faz alguma coisa errada, porque ela, afinal de contas, é uma criança que nós estamos falando. Então, isso não quer dizer que, por ser melancólico, uma criança tranquila, cegada ali na dela, não, isso não quer dizer que ela não vai ali. Se tem os irmãos, ela vai pular, vai brincar também, ela vai. Se ela estiver junto com outras crianças, ela vai fazer, ela pode até pular ali em cima da cama, fazer alguma arte ali também, e sendo junto com essas outras crianças. Mas se ela estiver sozinha, ela gosta de estar no tempo dela, no momento dela ali. E isso traz nos pais o quê? Nossa, é uma criança que sempre faz tudo direito. E agora fez errado por quê? Então, a cobrança é maior. E outra coisa, a criança, ela mesma, sendo esse temperamento, ela já se cobra. Ela tem essa tendência de se cobrar, de querer fazer as coisas tudo certinho, de ficar pensando por que aconteceu daquele jeito. Se a mãe falou, não liga a televisão, e ela vai falar para todos os irmãos, não é para ligar a televisão agora, porque a mãe disse que não é para ligar. E aí vocês estão ligando, e aí causa aquele conflito. E aí ela fica naquelas cobranças e perguntando, por que fulano não ligou? Então, porque não era para ligar? E agora ligou? E aquela injustiça? E aí vai acontecer isso, e agora vai vir a briga sobre mim? Então, a criança, a gente precisa ter esse cuidado. Quando os pais conhecem qual que é o temperamento do seu filho, é muito mais fácil de você trabalhar com ele. E aí, não causando na criança o quê? Esse estresse, essa ansiedade, porque como melancólico, ele se cobra demais. E a gente precisa trabalhar isso no melancólico, porque é uma criança muito sensível. Então, se o pai brigou com todos ali e ele acha que não foi eu o culpado, então se o pai que gosta de brigar de forma geral, né, que é o que acontece na família, então não vou brigar só com um específico, tem pais que vai brigar com todos ali, aí o que acontece? Aquela criança leva pro coração, porque eu não fiz nada disso e não merecia isso, e a criança ela vai falar por que ela ficou chateada? Não vai falar, ela vai guardar para ela aquilo vai ficar causando ressentimento, causando baixa autoestima, e aí essa pressão constante pode alcançar o quê? Na criança, ela vai ficar ali marcada por muito tempo, e a gente precisa trabalhar isso nela para que ela não venha ter essa preocupação constante, procurar conversar com essa criança, buscar saber o que está acontecendo ali naquela mente, né? Porque a criança ela não vai falar, ela vai chegar e falar, ai mãe, tô assim e tal. Não, ela vai guardar para ela não vai falar. Então você precisa, pai, mãe. Então, de vez em quando, chama a criança para conversar. Se você identificar que ela é uma melancólica, chama ela para conversar. Então, a criança ela pode ter o quê? Desânimo e desmotivação por conta de tanta essa questão dessas broncas, ou então alguma coisa que aconteça ali que ela não está de acordo, porque ela gosta das coisas tudo certinho, tudo organizadinho. Então, cobranças excessivas pode desmotivar essa criança, sim. Você pode encontrar uma criança aí entristecida, sim, por conta dessas questões. E aí a gente precisa fazer com que ela se sinta capaz de realizar as tarefas que foram colocadas para ela. Então, o que pode ocasionar também dificuldades emocionais, que pode levar a um aumento de quê? De problemas emocionais nessa criança. E aí a gente precisa voltar nossa atenção para isso, olha só, porque os pais não sabem como lidar com uma criança com esse temperamento, pode ocasionar nela traumas, e ela
quando crescer, uma adulta com esses problemas aí internos. Por quê? Porque ela por si só já é uma criança que fica ali no canto dela, porque nem toda criança consegue conversar com um melancólico, porque ele é profundo. Se ele for parar para conversar com uma criança, ele não vai entender muitas vezes uma piada, por quê? Porque ele gosta de levar as coisas a sério. Ele vai ficar assim, por que você fez isso? Por que você está rindo dessa coisa? Por que você está rindo disso? Então, ele questiona, ele não vai entender, e por isso que ele fica mais tempo sozinho, por isso que ele gosta de ficar brincando sozinho, porque nem todas as crianças conseguem entender o pensamento e o entendimento do melancólico, porque ele é profundo, ele não gosta de conversas rasas, ele gosta de conversas profundas, ele gosta de estar ali pensando por quê, e sempre que você vê uma criança ali melancólica sozinha brincando, pode até pensar que ela está ali, nossa, essa criança está esquiva das outras crianças. Não, é porque ela gosta mesmo desse tempo de estar sozinha. Relacionamento difícil, cobranças excessivas pode prejudicar o relacionamento entre pais e filhos. Então, se essa cobrança é excessiva, você pode prejudicar o seu relacionamento com essa criança. Por quê? Porque ela vai entrar na caverninha dela, ali no casquinho dela, e vai ficar ali por muito tempo. Por quê? Porque ela é uma criança que marca com facilidade, é um temperamento marcado. Sim, por quê? Porque é representado pelo elemento terra. Então, vai ficar marcada por tempo. Se ela for a terra, e se for a pedra, então, é mais difícil ainda. Então, olha só, não vou destacar aqui os três, vamos destacar o elemento terra, que ela fica marcada por mais tempo. É uma criança, você pode perceber que se fez algo com ela, ou brincou demais, ou fez uma brincadeira que ela não entendeu, uma coisa que chamou a atenção dela, ela vai ficar marcada. Então, precisa ter essa atenção para essa criança. Muito bom, excelente. Muito bom mesmo. Lu, como os pais podem incentivar o colérico mantendo o equilíbrio, sabendo que por si só ele já demanda um excesso de ego elevado? Muito bom, Nath. Pensa em um colérico aí na sua casa, sua criança de 7 a 12 anos, aí já adolescente nos 12. Aquele perfil também muito energético, impulsivo, quente, ele é mais autoritário, ele é mais mandão, ele é mais exigente, ele é rígido com as coisas. É aquele que é o oposto, apesar de eles serem extrovertidos, o colérico e o sanguíneo, também com muita energia para oferecer ao ambiente. No entanto, o modo de expressar essa energia é totalmente diferente. O sanguíneo ele é leve, super leve, espontâneo, e o colérico ele é rígido e ele é extremamente certinho com tudo. O sanguíneo vai acordar pela manhã e ele não vai dar tanta importância de finalizar as tarefas do dia a dia que ele tem para fazer ali naquele dia. O colérico é o contrário. Ele é muito focado no objetivo. Então, se ele acordou e ele sabe que naquele dia ele tem que ter começo, meio e fim para fazer as coisas, provavelmente ele vai fazer. Então, ele é muito disciplinado. Quando a gente diz que o sanguíneo é indisciplinado, sem foco, o colérico é o contrário. Ele é disciplinado e com foco. E assim, ai daquele que entrar no caminho dele para tentar impedir o que ele precisa fazer durante o dia. É aquele irmão que grita, é aquele irmão estressado, é aquele irmão bravo, sem paciência. Eu não aguento essa sanguínea que só quer rir. Vai fazer o que você precisa fazer e deixa eu fazer o meu. Então ele é aquele que ele gosta de corrigir o outro. Ele ama corrigir. Então, pais que têm um colérico em casa e que também esses pais tendem a ter uma relação familiar funcional, a relação da família ela é disfuncional, se é muito desorganizada, se não tem uma rotina saudável, a grande probabilidade é que essa criança colérica ela não tem um perfil tão padronizado como que a gente entende que é um colérico, que os pais são muito organizados, têm uma influência positiva muito significativa para a relação com relação a todos, não somente com o perfil do colérico. Então, essa questão da relação familiar também influencia, por isso que o tema é educação familiar e a influência dos pais nos temperamentos. Então, é de extrema relevância que esses pais, eles também tenham essa consciência de que a influência minha, nossa,
vai ser diretamente impactada na vida dos nossos filhos, independente do temperamento. E aqui no colérico, como ele é organizado, determinado, proativo, resolutivo, ele ama resolver um problema. Então é aquela criança que ele tem um problema ali para resolver, enquanto os outros estão pensando, ele vai dizer, mãe, resolvi, já tá tudo certo, eu liguei pra tia, disse pra ela que eu chego meio-dia, já tô com a minha mochila pronta, depois do colégio passo na casa da minha amiga, você me pega às 6, eu tomo banho e durmo às 10. Mais ou menos isso que o colérico vai fazer. Ele tem já tudo muito planejado e organizado na mente dele. É claro que dessa forma, como ele é também muito metódico, ele sufoca um pouco os demais da relação. Imagina o sanguíneo, nessa exigência toda, nesse método tão extremo. O fleumático também, o melancólico. E nessa condição, os pais precisam planejar também uma rotina para o colérico. Em que sentido? Planejar para ele fazer? Talvez não. Ele mesmo vai fazer, talvez. Aqui ele é parecido com o melancólico. O melancólico, ele adora planejar sua rotina, tentar manter uma rotina. Ele é muito disciplinado também. Ele é organizado. Ele gosta das coisas bonitinhas, arrumadinhas, igual a Lélia falou. Se a minha mãe está falando que é para fazer, por que você não está fazendo? Porque eles compartilham da secura aqui, então eles são rígidos também para cumprir, são compromissados, leais. O colérico também é. Ele também é muito compromissado, leal com o que ele acredita, determinado, defende a família. Nossa, quem tem um colérico em casa vai defender a família de uma forma, toca no meu filho, toca na minha filha. Né? Então eles adoram defender aquilo que eles acreditam, que eles amam, eles lutam muito por aquilo que eles acreditam. Então pense na elaboração de uma rotina para um filho colérico, colocando nessa rotina, que rotina é essa, Lucy? Rotina de educação familiar. Incluindo para o colérico a empatia, para que ele se coloque no lugar do outro, para que ele ouça também o outro, porque ele não tem muita paciência de ouvir aquele irmão que pensa diferente dele. Então, tá, o sanguíneo, por exemplo, e o fleumático. Lá vem você. Não, ó, só fala besteira. E quando abre a boca, porque eles se identificam. Sanguíneo se identifica com fleumático, porque compartilha a humildade. E colérico se identifica com melancólico, porque eles compartilham a secura. Então, eles tendem ali a sua identificação, ele vai dar mais credibilidade, talvez, para o melancólico, do que para o sanguíneo e o fleumático, o colérico. Então, nessa relação familiar, os pais precisam educar, desenvolver um hábito no perfil colérico para que ele seja mais empático, mais acolhedor, ouça sem menos julgamento, que ele acha que ele é melhor que todos os outros. Geralmente eles tendem a fazer, sim, que eles são muito assertivos ali no que eles tendem a cumprir como foco. Então, desenvolver a questão de paciência, então ter mais paciência, ouvir mais. Que técnicas, por exemplo, os pais precisam fazer nesse caso? Técnica de meditação, técnica de respiração diafragmática, técnica da contagem dos 10 segundos. Filho, quando você estiver muito irritado, porque aquele coleguinha na sua sala, ele fala muito, é sanguíneo, comece a contar até 10 e respirar profundamente. Vamos desenvolver regulação emocional dentro da inteligência emocional também. Antes de você achar que ele precisa ser corrigido, pensa assim, se coloca no lugar dele, ele tem necessidade de falar, de conversar, de compartilhar com as pessoas, é o perfil dele. Então respira, conta 10 segundos, levanta, vai tomar uma água, ao invés de falar assim, cala a boca que a professora terminou aqui a lição ainda. Ao invés de você se expor dessa forma, vamos trabalhar inteligência emocional, regulação emocional, para desenvolver o quê? Práticas de habilidades assertivas na vida e social também. Então, trabalhar mais, eu diria aqui, no colérico, o que diz respeito à empatia, à paciência e também à escuta ativa. Ouvir os outros, o que os outros têm a dizer, porque como ele é muito bom, de modo geral, em quase tudo que ele faz, ele tende a ser mais arrogante, despreza quem ele entende que não é tão bom quanto ele. É aquele que na escola e também na relação dos próximos, ele é seletivo nas amizades. Vai me beneficiar? Vem para o meu time. Não vai, descarto como se fosse um descartável mesmo. Pensa no jogo da escola. Ele já vai assim, ó,
apontar dedo a dedo o que ele quer no time dele. E, ó, pode observar, os melhores no jogo. Os outros, ele fala, ó, aquele ali deixa de lado, não presta não. Então, ele não tem muito essa questão da empatia, uma escuta ativa, olhar o outro também com as suas qualidades, o que precisa melhorar. Então, os pais precisam intervir nesse sentido. E aí, nesse aspecto, Lília e Natiele, vem aqui também essa orientação com relação ao colérico. Esse colérico que é líder, que é determinado, que também é impaciente. Com pais autoritários, imagina o que não vai acontecer com ele. Tudo traz para ele. Ele é aquele que ele vai adorar a desafiar. Porque se ele já tem esse lado e os pais estimulam, imagina, vai reforçar esse perfil que já é a identificação dele. E com pais permissivos, esse colérico, ele vai ser extremamente inflexível. Porque imagina, né? Permissivo vai deixando fazer tudo, não vai ali orientando, conduzindo, treinando habilidades sociais. Então imagina, difícil vai ser lidar com o colérico depois na fase de adolescência e adulto, nesse sentido. Então, o que seria aqui na questão de pais que eles são negligentes? Esse colérico, ele vai tender também a desenvolver uma certa dependência para se sentir também acolhido, porque todo mundo precisa de ser acolhido. Então, como esses pais são negligentes, deixa essa criança praticamente abandonada, não dá carinho, não valida o que ele sente, ele vai se apegar. Isso não é só para o colérico, mas se a gente está falando dessa condição para o colérico, imagina para os demais. Então, o que seria funcional e assertivo nesse sentido? Pais democráticos, que vai gerar o quê para essa criança? Vai gerar uma dependência, vai gerar aqui respeito e depender do outro também. Então, ele vai aprender a depender do outro, liderar, ou seja, estar ali em grupos com empatia e também vai usar de uma escuta ativa para lidar com as questões que ele precisa no seu dia a dia.